De repente, uma vida jovem e feliz é totalmente impactada por sintomas de enfermidade. Aos 17 anos, Gabriela Matos começou a ter uma paralisia facial e, com o tempo, novos sintomas foram surgindo. A investigação começou a ser feita em um longo processo que resultou em um diagnóstico de uma infecção do sistema nervoso central. Como ela enfrentou e experimentou este caminho de cumprimento de uma promessa é o que você vai ver no programa Você é um Bom Motivo para Viver, a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Você é um Bom Motivo para Viver, que hoje quer mais uma vez incentivar você a não só se cuidar, a não só buscar ajuda espiritual, física e emocional, mas também a confiar no cuidado de Deus. Eu já estou aqui com os meus amigos e parceiros, doutor Lucas Farnese, seja bem-vindo. Muito obrigado, Thalita. Grazi, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tá. E vamos colocar a nossa convidada de hoje, Gabriela Matos, para poder compartilhar, começando a contar a sua história. Tinha 17 anos quando tudo começou. Foi bem no meu aniversário mesmo, 17 anos, o primeiro sintoma. Eu tive uma paralisia facial no canto da boca do lado direito. E no decorrer do tempo, dos meses, né, até maio, final de maio, eu comecei a ter uma diplopia. Que o meu olho, eu estava conversando com alguém e ele virava para o outro lado. E aí eu tinha visão dupla. Eu fui para um especialista em estrabismo e lá ele fez um exame de fundoscopia e viu que o meu caso ele não era ocular em si, ele era um caso neurológico mesmo. E foi quando ele fez uma prescrição para que eu descesse para o Hospital Madre Teresa para ser avaliada por um neurologista. E lá eu comecei a fazer ressonância magnética, tomografia, começaram uma série de investigação. Eles começaram a desconfiar que eu estava começando com um quadro de leucemia. E aí foi uma investigação bem longa, de muito tempo. E eles descobriram que eu estava com uma mancha no sistema nervoso central, né, que indicava uma infecção no sistema nervoso central. E foi bem difícil, né? Foi um baque muito grande para mim, para os meus pais, que estavam comigo a todo momento, porque era um caso muito delicado, porque como era neurológico e os exames nunca davam para uma doença apenas. E aí eles começaram a investigar doenças autoimunes, porque eu tive uma paralisia facial geral do rosto do lado direito. E a minha boca, eu não conseguia sorrir, meu olho ele abaixava, eu tive uma ptose no olho e eu não conseguia olhar para os lados. Eu tive uma paralisia no globo ocular mesmo. E aí eles começaram a fazer uma série de investigação para a doença autoimune, que seria esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, esclerose múltipla e miastenias. Eles começaram a fazer exames como tirar o líquido da coluna, né? Que foi uma punção lombar que eles fizeram. E lá deu uma falha na bainha de mielina, que decretava que eu tinha uma doença autoimune, que o que eu estava tendo era o meu próprio corpo que estava produzindo, né? Que estava tendo aquela produção. Doutor Lucas, você já explicou para a gente aqui anteriormente, mas explica novamente para a gente o que é a doença autoimune. A doença autoimune é quando o corpo começa a identificar ele mesmo como algo que precisa ser destruído, né? Então, ele começa a produzir anticorpos para destruir determinadas regiões do nosso corpo. Pode acontecer no rim, pode acontecer no trato gastrointestinal, pode acontecer em qualquer parte do organismo, né? E no caso dela, pelo que ela está contando, era dirigido contra o sistema nervoso. Então, os anticorpos iam e começavam eles mesmos a destruir o organismo, né? Que é o que devia fazer contra uma bactéria, contra um vírus. Então, por algum erro, ele identifica ali como um problema e começa a atacar aquela região ou determinada parte do corpo. E qual a relação da doença autoimune com a nossa saúde mental e emocional? O que a gente observa muito, né, é que a doença autoimune, ela
se agrava muito com o transtorno mental, né? Ela se agrava muito com a emoção descontrolada. Eu coloco meus pacientes ali e falo, olha, você pode tomar seus imunossupressores, né? Quando é o caso de tomar um imunossupressor para lidar com a doença autoimune, mas a saúde mental tem que estar muito em dia, né? Porque talvez seja ali em importância muito igual, porque a gente vê muito a doença autoimune das pessoas descompensando quando elas descompensam emocionalmente, né? Quando entra algum quadro psiquiátrico, algum quadro emocional ali muito intenso, a doença autoimune, ela acaba piorando por diversos fatores, né? Tem liberação de hormônios, tem liberação de cortisol, você tem liberação de uma série. As emoções, elas não são algo assim limitadas assim, a um extrato que não está no físico, né? Ela é muito física, ela mexe com o corpo inteiro. Você tem ativação de várias substâncias, você tem ativação de vários hormônios que mexem com o teu organismo todo, né? Ela não é, e cada vez mais a gente descobre isso, né? Que a depressão é uma doença inflamatória, que a ansiedade ela piora vários fatores, ela é risco aumenta risco cardiológico. Então cada vez mais vai se descobrindo que as implicações da emoção no corpo. E o desequilíbrio emocional também, de alguma maneira, propicia, dá mais essa possibilidade de doenças autoimunes? Ela não provoca uma doença autoimune, mas talvez uma tendência que a pessoa teria, mas que não se manifestaria nunca, né? Que seria uma tendência genética que a pessoa tem, mas que jamais apareceria, como uma descompensação emocional pode ser um gatilho para como se fosse a baixa de uma imunidade para um outro tipo de doença, o emocional desequilibrado também pode fazer isso com a doença autoimune. Né? Então, talvez ela tenha uma tendência genética, mas ela ia ficar quietinha ali a vida toda, mas por um momento de estresse ou uma descompensação emocional, aquilo serve um gatilho e a doença autoimune começa, que não é incomum, né? Muitas doenças autoimunes elas começam depois de um grande evento, depois de um grande estresse, né? Isso é um trauma, né? Um trauma, é comum a gente ouvir essa história. A gente vai conversar um pouquinho com a Grazi daqui a pouco, mas antes vamos conferir um pouco sobre como que o quadro da Gabriela foi se agravando e os desdobramentos. Um dia eu estava muito bem, no outro dia eu já não estava tão bem e eu comecei a desenvolver disfagia, que é a fraqueza muscular da deglutição. E aí eu engasgava muito, engasgava dormindo, eu tinha determinadas posições que eu não conseguia dormir porque corria o risco de eu engasgar. Tinha comida que eu engasgava com muita facilidade, água eu engasgava com muita facilidade e com isso eu fui emagrecendo muito. Eu pesava 63 quilos e foi quando eu cheguei a pesar 27 quilos. E eu comecei a fazer uma série de tratamentos com fonoaudióloga, com psicóloga, cheguei aí em psiquiatra porque eu estava muito deprimida. Eu entrei numa fase muito deprimida, eu só tinha 17 anos. E eu fiquei nesse período durante 3 anos, né? Então eu perdi uma fase muito boa, né, da adolescência, assim. O ensino médio, né? E eu fiquei muito deprimida. E aí eu comecei a fazer tratamento com psicóloga, fui no psiquiatra e com isso meu tratamento foi evoluindo um pouco. E aí eu tive uma queda assim de depressão um dia, eu estava em casa e aí nesse dia eu tinha jantado e eu tinha que ir para uma nutricionista. Eu fazia o tratamento com a nutricionista, acompanhamento, né, com a nutróloga. E nesse tratamento ela falou assim, olha, você não está evoluindo. E aí eu lembro que eu fui para casa. Nisso que eu fui para casa, eu jantei, assim, bem pouquinho, tomei água com muita dificuldade e dormi. E eu dormi direto. E em repouso, meu coração estava 168, 169. E eu lembro que minha mãe fala que mexeu comigo durante algumas vezes e eu não acordei. Entrou dentro do quarto e eu não acordei. E aí ela me acordou e a gente foi para o Madre Teresa. E chegando no Madre Teresa, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: eu vou sair daqui logo, eu vou precisar de usar uma sonda no nariz, o que eu vou fazer agora? E aí ele falou assim, olha, a gente vai colocar uma sonda nasogástrica e você vai se nutrir por ela, porque você não está comendo, então você não está tendo nutrientes suficientes. E eu lembro que ele pediu para as enfermeiras me sedarem para colocar a sonda, porque passar a sonda é muito sofrido e ele achou melhor. Mas ele foi embora antes e aí
a enfermeira achou melhor passar sem anestesia, sem sedação. E foi muito doído, foi muito sofrido, porque dói muito, é muito doído mesmo, eu estava muito debilitada. E aí passou a sonda, e aí eu fiquei 28 dias me nutrindo pela sonda. Ali tem uma série de situações, né? Porque veio o diagnóstico, mais uma questão alimentar, que é uma coisa tão importante. E eu queria que você reforçasse, Grazi, para a gente, porque ela destacou a importância que ela teve, né? De ter que fazer um acompanhamento psiquiátrico e terapêutico psicológico. Diante de uma situação dessa, não tem como as nossas emoções não ficarem afloradas. Eu acho assim, muito complicado não ter um quadro depressivo. Porque são tantas circunstâncias, tantas situações acontecendo ao mesmo tempo, que você acaba perdendo seu vigor, acaba perdendo a energia, a alegria, porque você deixa de fazer as coisas que você tinha o costume de fazer, deixa de fazer as coisas que davam prazer, então você perde a sua funcionalidade. Né? E a gente sabe que perder a funcionalidade, isso traz muita tristeza para a pessoa. Então, o acompanhamento, no caso desse diagnóstico, mesmo que não, né, ainda não estava tão claro ainda para eles o diagnóstico, precisa desse acompanhamento, precisa de um reforço. Por quê? Porque acaba que a pessoa ela vai adoecendo, vai morrendo aos poucos por causa das questões emocionais, não tanto só mais por causa do físico, né, da questão da dor e de tantos obstáculos que ela está enfrentando, mas a própria condição psíquica que ela vai se encontrar. É porque ela vai perdendo energia, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a motivação. Né? E ela vai deixar claro para a gente no próximo depoimento dela como que as questões emocionais, as questões que não estavam de alguma forma resolvidas, ela entendeu que faziam sentido com tudo isso que ela estava vivendo também. Foi um período muito difícil, eu saí do hospital com 29 quilos. Ele achou melhor me liberar, porque eu ficar ali no hospital me nutrindo daquela forma e estar deprimida por querer estar em casa era pior. E aí ele, com muito custo, ele deixou eu ir embora. E aí eu fui embora para casa. E eu lembro que eu tive uma conversa com os meus pastores, com a pastora Marilene e com o pastor Edinho. E algumas coisas precisavam ser consertadas, né, internamente. E eles oraram comigo e foi muito importante isso para mim, porque depois dessa conversa, depois dessa oração, por mais que estava todo mundo orando comigo, estava todo mundo comigo, meus pais, minha família, meus amigos, né, estavam ali comigo diariamente, mas eu sei que essa conversa me salvou, né, me salvou mesmo. E a partir dali eu comecei, e aí eu, né, continuei caminhando, indo na psicóloga, continuei fazendo tratamento e continuei tomando as medicações necessárias para que eu melhorasse, né? E daí eu comecei a ganhar peso e comecei a comer de novo e continuei fazendo os tratamentos, e aí o rosto voltou ao normal. E tudo foi se encaixando, tudo foi voltando ao normal. E eu lembro que eu tive uma consulta e quando ele me viu, ele falou assim, e ele chorou muito. Ele falou assim: eu não acredito que você tá aqui, eu não acredito que você tá bem, você tá linda, você tá muito bem, eu tô muito feliz por isso. E ele falou assim: olha, eu acredito em Deus por tudo que você passou. Eu achei que a gente ia perder você. Por muitas vezes eu achei que você não sairia do hospital viva, e você está aqui hoje, viva, com saúde. E o que você teve, da mesma forma que veio, foi embora. A gente não sabe explicar como veio, por que veio e como foi embora. E eu lembro que eu falei com ele assim: olha, como veio eu também não sei, mas que foi embora eu tenho certeza que foi Deus. Que lindo, né? Demais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão da alimentação e afeto. Essa relação alimentação e emoções, porque ela, na fala dela ali, ficou muito claro que logo depois ela primeiro desabafar, né, com os pastores, depois ser ouvida e depois ser orientada, o quanto isso ajudou. Ela cita ali resolver algumas coisas internas, então a gente não sabe. E logo depois disso ela voltou a se alimentar.
né? Então, o quanto a nossa alimentação está ligada com a questão da afetividade, com a questão das nossas emoções? A alimentação está ligada à afetividade e a afetividade muitas vezes está ligada com uma boa alimentação, né? Essa depressão que ela experimentou ali teve essa coisa toda, mas provavelmente com uma causa orgânica, né? Tá faltando nutriente para o neurônio funcionar direito, né? E às vezes a pessoa tem a ideia errada de que uma depressão é um excesso de tristeza, né? Mas não é tristeza, é uma síndrome clínica que tem uma repercussão e um componente neurológico, né? Ele tem um componente neuronal, né? Regiões do cérebro ali não funcionam adequadamente. Claro que não é só isso, né? Tem vários fatores, mas tem um componente físico, né? Às vezes pessoas com deficiências leves de vitaminas, de determinados nutrientes ali, experimentam sintomas depressivos, né? Imagina uma menina que foi de 63 para 27 quilos, né? Como que ela não estava se alimentando, né? O que ela estava comendo, né? Então, como que isso aí não repercute, né? no funcionamento emocional dela, né? E ao contrário, né? A gente tende a ter um controle alimentar melhor, né? A se alimentar melhor. Tudo que exige disciplina, a gente consegue fazer melhor quando a gente está bem. Né? Então, a gente consegue se alimentar melhor quando a gente está bem emocionalmente. E mal emocionalmente é uma forma de estresse, e quando a gente está com estresse, a gente quer aliviar. E o alimento acaba que alivia. Compensa. Por segundos, né? Mas alivia. Né? Aí você come de novo, de novo, de novo. Vira um vício, né? De novo. E vai ganhando peso, né? E vira aquela satisfação de momentânea, você começa a repetir o comportamento para ter aquela satisfação novamente. Né? A gente tende a ter uma dificuldade maior em manter a disciplina, né? Porque determinadas coisas que a gente tem que comer e não gosta, não são gostosas mesmo, a gente tem que comer por disciplina. Né? A gente tem que comer porque tem que comer, né? Não é porque gosta, tem que comer. E o excesso também de comida para poder aliviar uma falta, uma carência, uma situação? Você vai, o famoso descontar na comida, né? Então tem tudo isso repercute muito, né? A alimentação nos afetos, os afetos na alimentação. Na alimentação. Né? E depois fica muito pior, né, Grazi? Porque vira um ciclo, porque a pessoa ganha peso com isso, não se reconhece naquele corpo, porque eu passei uma vida inteira com um corpo magro, aí de repente eu estou nessa situação de depressão, ou de ansiedade, ou de estresse, eu comi muito, eu engordei muito, e hoje eu não me reconheço nesse corpo, aí começa aquela situação de, às vezes a pessoa se autoflagelar mesmo, de não conseguir lidar com aquele peso também, e também não consegue parar de comer. Como entrar aí terapeuticamente com esse cuidado? A gente chama isso de regulação emocional através da comida, tanto pelo excesso quanto pela falta dele, né? Tem pessoas que elas comem, né, entre aspas, as emoções, e tem outras que deixam de comer. No caso dela, claro que a gente sabe também que um dos sintomas da depressão, né, ou pode ser o excesso de apetite, pode ser a falta dele também, né? Tem várias coisas. Então, a gente pode perceber que quando a gente está com a nossa emoção alterada, ou a gente pode ou comer demais ou comer de menos. E, em ambos os casos, é prejudicial. Ou vai faltar o nutriente, ou você vai acabar engordando tanto, que você não se conhece mais, que você não tem prazer mais naquilo que você vê. Aí começa a aparecer outras comorbidades, né, outras coisas, e aí vai só complicando mais, vai ficando mais complexo ainda o caso. Então, a gente precisa entender que precisa haver esse ajuste, precisa voltar ao equilíbrio, não pode ser nem o 8 nem o 80. A gente tem que entender que a vida acontece ali, ó, no meio. Uma forma equilibrada. Né? De forma equilibrada. E então, buscar ajuda se não estiver conseguindo equilibrar, né? Para isso que existe a terapia. Ou comendo demais, ou comendo de menos, buscar ajuda para... E muitas vezes, assim, a gente chama de tratamento padrão ouro, né? Para a compulsão alimentar ou para os transtornos em geral da alimentação. Que é a medicação, o acompanhamento com o psiquiatra e a terapia, porque os dois juntos, né? O casal aí, vamos colocar, que vai trazer um resultado satisfatório para aquela pessoa. Porque a dificuldade de controlar o impulso, né, de comer também, às vezes é tão difícil, foge da capacidade da pessoa. Então, ela precisa de uma medicação que vai ajudar nesse controle do impulso. Porque quando ela tem um pouco mais desse controle, até a gente como terapeuta tem mais facilidade para poder levar o tratamento com essa pessoa e ela também se implicar no tratamento. É porque quando a gente sabe que tem essas questões que são dos neurotransmissores, das próprias vitaminas e tudo, então se está tudo descompensado, como é que a pessoa vai conseguir fazer uma terapia? Ela vai sentir um fracasso, porque ela tenta e não vê resultado. E isso é uma boa oportunidade para a gente poder lembrar do tripé do nosso programa, que é corpo, alma e espírito. Aí. Porque não adianta, se uma dessas pernas, né, desse tripé, tiverem em falso,
não vai ter jeito, vai ter ali uma instabilidade e isso vai comprometer todo o sistema. O que falta em você sobra em Jesus. Amém. Então, você precisa partir primeiro dessa consciência de que tudo que você precisa está em Jesus e que Ele nos dá através da sabedoria humana, conhecimento, terapia, psiquiatra e uma infinidade de possibilidades. Vamos ver como que a Gabriela está hoje. E hoje eu tô super bem, tô super tranquila, não tomo mais medicação nenhuma, nem para dormir, nem para controle. Hoje eu tô super tranquila. Hoje eu trabalho como fotógrafa e faço faculdade, né? Eu namoro, tô muito bem, tô tranquila, tô feliz. Assim, hoje eu falo com as pessoas que eu tenho uma frase que é sempre assim, uma promessa me foi feita. Eu recebi e hoje eu sou um milagre vivo. Hoje eu sou um milagre. Eu gostei do que ela falou. Uma promessa me foi feita, eu recebi e hoje ela vive e desfruta, né, de ser esse milagre. Porque às vezes a gente recebe algumas coisas boas, mas a gente não recebe. Se você me enviar um presente, uma coisa muito boa, e eu não abrir, eu ignorar aquilo, eu não vou desfrutar daquilo. Você mandar para mim, né, Grazi, um presente, uma coisa maravilhosa, eu ignorar, não vai fazer o menor sentido. Então, nós realmente precisamos acolher o bem, né? Acolher. A gente tem tantas histórias aqui, se você for maratonar todo o canal da Rede Super aqui no YouTube e ver, né, as histórias, aqui na nossa playlist, Você é um Bom Motivo para Viver, são muitas histórias. Tem hora que eu fico, às vezes as pessoas me param e perguntam, Thalita, mas aquela história, meu Deus, coisas que a gente não consegue explicar, né? Ela deixou claro ali uma doença que a gente não sabe se a doença autoimune veio depois das emoções não resolvidas ou antes das emoções não resolvidas. Como somos seres integrais, complexos, né? E o quanto Deus, a sua graça, a sua bondade, ter pessoas nesse processo, né? Especialistas, pessoas que entendem de várias áreas e tal, desenvolvimento emocional, humano, o quanto isso vai nos habilitar para a gente viver com mais qualidade de vida. Não aceite ter uma vida aquém da vida que você pode ter. Não aceite ter uma vida que você olha e não se reconhece nessa vida. Há uma vida que você fala assim, mas não era assim, por que está assim hoje? E eu vivo esperando o final de semana chegar, e eu não estou satisfeita com nada, e eu não tenho saúde. Não aceita, porque essa não é a vida que Deus tem para você. Há uma vida abundante para você viver, uma vida com saúde, uma vida com pessoas, com relacionamentos, uma vida que você vai ter aflições, sim, mas que você pode ter bom ânimo, porque Ele venceu todas as coisas e Ele também te faz vencer a despeito de todas as realidades que você possa estar vivendo hoje. Então, essa vida é a vida que Deus tem para você. Então, acolha, assim como a Gabriela, receba essa vida que Deus tem para você, não é mesmo? Amém. E esse tripé é importante, né? A gente saber, a gente fica querendo saber, senhora, mas qual que é a origem, né? É física, é espiritual, é emocional, não importa, tudo repercute em tudo e a gente tem que atuar nas 3 áreas, né? O espírito precisa do corpo para a gente atuar aqui, para a gente agir, para a gente governar, né? Para a nossa existência aqui, nós somos tudo, né? Então a gente atua em tudo, tem momento para cuidar do corpo, tem momento para cuidar do espírito, tem momento para cuidar das emoções. Então a gente não... O grande erro que muitas pessoas cometem é negligenciar um ou dois e focar demais naquele que eles acreditam mais, né? Uns muito no corpo, uns muito no espírito, uns muito na mente. E a negligência ela é muito ruim, né? De cuidar muito de uma área é bom, mas desde que a gente esteja cuidando também das outras áreas. Uma hora ou outra esse tripé vai ficar em falso, a gente vai ver que essa perna está um pouco bamba, vai desestabilizar, pode cair, então cuida do todo, né? O corpo, a alma e o espírito, cuide-se bem, um dia de cada vez, desfrute de tudo que Deus nos deu para isso, né? Para cuidarmos de nós e viva a vida abundante, porque a vida ela é boa e ela pode ser muito, muito melhor do que a realidade que você tem hoje. Você pode viver essa nova vida em Deus. Que Deus te abençoe e lembre-se, você é um bom motivo para viver. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, doutor Obrigado, Lucas. Thalita. Obrigada, Por nada, Grazi. tá. Até o próximo programa. Deus abençoe.